Galerinha da Surf House, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de novo com vocês para falar sobre a Palavra de Deus, sobre a nossa série do Fruto do Espírito e falar sobre mais uma parte do Fruto do Espírito. Vocês lembram da semana passada que a gente conversou sobre a delicadeza, que nós devemos tratar os outros como a gente gostaria que nós fôssemos tratados? E essa semana a gente vai falar sobre mais uma parte do fruto do Espírito, que é a bondade. Mas antes a gente vai ler o nosso versículo-chave, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e que você pode aprender a fazer alguns gestos que vai memorizar esse versículo na sua mente. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E hoje nós vamos falar sobre a bondade. E para isso nós vamos ouvir uma história que o próprio Jesus contou e está na Bíblia. Está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 até o 37. E vamos ouvir então essa história? Havia um homem em uma estrada. Ele vinha cavalgando devagar no seu cavalo e de repente ele foi surpreendido por um ladrão. Esse ladrão bateu nele, derrubou ele do cavalo, feriu, deixou ele triste, roubou seu cavalo e foi embora. Esse homem ficou muito triste, todo machucado, quase sem vida e largado na beira da estrada. Depois de um tempo, vem passando pela estrada o sacerdote. Você sabe quem é o sacerdote? O sacerdote era um religioso que mais trabalhava na casa de Deus. Ele simplesmente passou pela estrada, olhou aquele homem ferido e nada fez. Foi embora e deixou ele ali quase morto. Passado um tempo depois, vinha passando também por essa estrada o levita. Vocês sabem também quem é o levita? Levita era um ajudante da casa de Deus. Olhou para aquele homem e nada fez. Foi embora e deixou aquele homem ali jogado. Passado mais um tempo, vinha também por essa mesma estrada cavalgando o homem samaritano, que apesar de não ser amigo dos judeus, não levou isso em consideração, olhou para aquele homem ferido, quase sem vida e resolveu ajudá-lo. Ele desceu do seu cavalo, limpou os seus ferimentos, cuidou dele. O samaritano levou ele até a hospedaria, cuidou dele e no dia seguinte ele deu um dinheiro para que o dono da hospedaria pudesse cuidar deste homem. Depois de um tempo ele voltaria para pagar a diferença daquilo que foi gasto. E aí, galerinha, gostaram da história? Quem será que foi bondoso nessa história? Eu acho que foi o samaritano, não é? Mas a gente pode tirar algumas lições dessa história. Bom, o ladrão, quando ele passou, ele pensou: o que é seu é meu e eu vou pegar para mim. O levita e o sacerdote, eles pensaram: o que é meu, o que é seu e não se importaram com o próximo, né? Passaram e não fizeram nada. E o samaritano pensou: o que é meu é seu. E resolveu fazer a diferença e ajudar aquele moço que estava quase morto, na beira do caminho. E isso nos traz uma grande lição, que a gente tem que viver como o bom samaritano, dando o nosso melhor, dando aquilo que é nosso para o próximo, não pensando apenas em tirar proveitos ou não se envolver com as pessoas, mas sim se colocar no lugar do próximo e fazer a nossa parte para poder ajudar. Ser bondoso, porque isso é um atributo que vem do próprio Deus, que vem do Espírito Santo. E nós vamos aprender que na Palavra de Deus há muitos versículos falando que essa bondade que vem de Deus, nós podemos agir com nossos irmãos. Vamos aprender? Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 15, diz assim: Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões
fazerem o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Como é importante a gente fazer esse bem ao próximo sem pensar em quem é essa pessoa, se ele tem a mesma crença que eu, se ele é como eu gostaria que ele fosse, ou se ele faz o que eu gosto que ele faça, mas fazer o bem a qualquer pessoa, independente de quem seja. E tem outro versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 31, que diz assim: quem persegue os pobres insulta a Deus, quem o fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Olha que importante é ser bom para com os outros, porque quando a gente é bondoso, a gente está honrando a Deus, fazendo aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos como seus filhos amados. Essa semana, a gente pode estar orando a Deus, pedindo para que Ele mostre pra gente quem é esse próximo. Quem é essa pessoa que talvez esteja precisando de um alimento, de uma roupinha, de um brinquedo ou às vezes até a nossa amizade. Vamos estar orando, pedindo para que Deus nos mostre e que a gente possa ser como um samaritano e estar ajudando essa pessoa. Hoje a nossa experiência vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos aprender uma receita de um biscoito e a gente pode estar fazendo esse biscoito em casa, pedindo para nossa mamãe ou nosso papai ou alguém nos ajudar, um adulto, para estar assando esse biscoito no forno. É um biscoito super fácil de fazer e a gente pode estar abençoando alguém que a gente queira, o nosso próximo, qualquer pessoa que a gente quiser e que Deus colocar no nosso coração. Meu nome é Lara e a gente está aqui para ensinar a fazer um sequilho. Você vai precisar de meio quilo de polvilho doce, 100 gramas de banha ou gordura vegetal, 100 gramas de manteiga sem sal, 2 ovos, 10 colheres de açúcar e 1 colher de chá de fermento. Oi, meu nome é Karen e hoje nós vamos fazer o sequilho e mostrar como que se faz o sequilho. Primeiro você vai precisar de uma bacia e 2 ovos. Depois a manteiga. E agora a gente bota a banha. 10 colheres de açúcar. 10 colheres de chá de fermento. E o polvilho a gente coloca por último. Colocar aos poucos. Eu sou a Malu e agora a gente vai misturar todos os ingredientes aqui que a gente pôs. Agora que a gente já misturou tudo e já virou uma massa mais homogênea, né? Tipo uma massinha, a gente vai fazer bolinhas e amassar com garfo. Então, a gente tem que fazer bolinhas mais ou menos desse tamanho e depois pôr na forma e amassar com garfo assim. E agora é só levar pro forno. E agora já está pronto. Você pode botar em um saquinho e presentear para alguém. E essa foi mais uma parte do fruto do Espírito, onde a gente aprendeu sobre a bondade. Que a gente faça o bem essa semana, que a gente aprenda, né, a fazer o bem como um samaritano. E a gente se encontra na próxima semana. Até lá! E agora? Provérbios, no capítulo 14. Vai lá, tem outro versículo que tá lá em Provérbios. Eu falei bem certinho aquela hora, vai dar ótimo. Por isso que às vezes as palavras... Vai dar certo, vamos lá. Provérbios, no capítulo 15. É no 15? Não, é no 14, né? Tem um que diz assim: a maldade... Não é isso. Não tá gravando ainda. Tá. Tá.
Tá. Eu acho melhor começar de novo pra eu. Acho que eu perdi um pouco, pra eu ir direto. Tá. O cavalo, não, do cavalgando pro seu cavalo. Então ele. Tá gravando lá. Ao vivo? Tá. Bora. Tá gravando. Tá gravando.